Os NFTs se popularizaram muito após celebridades investirem milhões nesse mercado. Mas com a queda das vendas e as supostas desvalorizações, fica a pergunta: será que ainda vale a pena investir em NFTs? E antes de a gente mergulhar a fundo nesse conteúdo, já não esquece de deixar o seu like aqui e verificar se você está inscrito no canal, que isso ajuda bastante a gente continuar crescendo. E de acordo com um relatório produzido pela NFT Market Quarterly Report Q1 2022, ele foi produzido pela Non-Fungible, que ele analisa o desempenho do mercado de NFTs. Ele registrou uma queda nas vendas de 46,96%, ou seja, 47% aí em comparação com o último trimestre de 2021. Nesse relatório, ele diz que no trimestre de 2021, 14 milhões e 40 mil NFTs foram comercializados. E comparado com janeiro e março de 2022, foram feitas apenas 7 milhões 447 mil transações, ou seja, aí, né, uma queda praticamente de 50%. E mesmo esse mercado tendo virado uma febre em 2021, o mercado de NFTs ele ainda é bem embrionário. E ele é um mercado de renda variável, ou seja, que envolve muito risco, até um risco muito maior por ser um mercado que ainda está no início. E nós sabemos que principalmente os mercados de renda variável são muito influenciados pelos aumentos das taxas de juros, né? Então, se as taxas de juros aumentam, as apostas de investir no mercado de renda variável ficam mais arriscadas. E com o aumento das taxas de juros, as pessoas tendem a sair da renda variável para procurar investimentos mais conservadores. Como NFTs é um mercado embrionário de renda variável de alto risco, com o aumento da taxa de juros na renda fixa, fica muito mais provável que as pessoas saiam desse mercado e acabem indo para um mercado mais conservador. Mas para a gente entender melhor isso, vamos entender dois pontos aqui. O primeiro deles é a dinâmica da renda variável e o segundo é o ponto de interesse das pessoas em comprar NFTs. Se nós utilizarmos a ferramenta do Google Trend e fizermos uma pesquisa sobre o número de pessoas interessadas buscando por NFTs, esse pico começa lá em novembro de 2021 e ele tem a formação do pico total em janeiro de 2022, que era o momento onde as pessoas mais estavam em euforia por conta dos NFTs. Porque a gente estava vendo ali nesse momento que tinha NFTs valendo mais de R$1 milhão. E é claro, como você sabe também, grandes celebridades como Neymar, Justin Bieber, Eminem comprando esses NFTs. Mas desde que a gente atingiu esse pico em janeiro de 2022, o interesse pela busca dos NFTs, junto com o mercado cripto que começou a desvalorizar, a busca por NFTs começou a diminuir consideravelmente. E hoje a gente já está em patamares de outubro do ano passado, muito antes dos NFTs ficarem muito famosos. E essa queda no interesse pode ser explicada por dois fatores. O primeiro deles é a saturação da mídia, no sentido de falar tanto sobre NFTs no final de 2021, né, onde isso estava tão em ênfase, e depois esse assunto foi tão batido que as pessoas acabaram meio que enjoando disso, né, de ouvir falar de NFTs, porque era algo que as pessoas não entendiam direito, mas que todo mundo estava falando e para muitas pessoas aquilo não parecia ter um valor significativo, né? Você olhar uma imagem, né, que eram os NFTs mais valiosos e dizer, pô, isso aqui não vale dinheiro, né? Então a mídia saturou muito isso. E outro ponto também que causou desinteresse nesse mercado foram as grandes perdas registradas, né? Porque pessoas que investiram muito dinheiro comprando artes de NFTs, jogos de NFTs e várias coisas que poderiam ser comercializadas nesse mercado como NFTs, tiveram uma desvalorização muito considerável e muitas vezes uma desvalorização até bem maior que a nossa principal criptomoeda aí, o Bitcoin. Então teve NFTs aí que perderam mais de 99% do seu valor. Então se essas pessoas investiram numa coleção que talvez não tinha algum fundamento, não tinha algum propósito posterior, essa pessoa acabou perdendo muito dinheiro porque houve a desvalorização desse mercado. Mas a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E se nós juntarmos essa perda no interesse das pessoas de comercializar NFTs, de comprar e vender, com também a dinâmica da renda variável, que é um mercado que tem grandes oscilações, isso explica essa queda brusca no valor dos NFTs. Inclusive, a Non-Fungible, ela já tinha relatado em um dos seus relatórios anuais, ali no final de 2021, que ela já tinha percebido que estava tendo uma queda brusca aí na comercialização dos NFTs. Então, que essa desvalorização poderia ser acentuada e seguiria em diante no próximo ano, que foi o que aconteceu agora em 2022. E quando a gente fala de desvalorização, nós não estamos falando somente do mercado de NFTs. O mercado em si de renda variável pelo mundo todo está se desvalorizando. As ações, fundos imobiliários, então todos os ativos que envolvem risco, que estão na renda variável, eles têm sofrido uma desvalorização
principalmente pelo aumento da taxa de juros. Então aqui no Brasil, você já sabe, a nossa taxa Selic já está passando a casa dos 13% ao ano, né? Nos Estados Unidos nós já estamos lá com a inflação em 9% ao ano e tem tendência de continuar aumentando. E é aquilo que nós falamos no início desse vídeo, né? Se as pessoas estão vendo que o risco está ficando muito grande num mercado onde está tudo oscilando e numa renda fixa nos investimentos mais conservadores, aquilo está pagando uma taxa aceitável, as pessoas, os grandes investidores principalmente, né? Eles preferem pegar o capital deles e tirar desses ativos voláteis, né? E passar para ativos mais conservadores. Só que aí existe um grande ponto. Sempre quando existe essa percepção que a renda fixa ela está melhor que a renda variável, existe aí um buraco que as pessoas acabam não olhando. E qual que é esse buraco? Qual que é esse vazio? Beleza, a renda fixa está com taxas de juros bem atrativas, vale a pena eu deixar o meu dinheiro lá porque não está correndo risco e eu estou recebendo uma taxa bem aceitável, né? Bem legal. Só que na renda variável as coisas começam a ficar mais baratas, né? Então, ou seja, algo que antes valia R$100 agora está com desconto. Por exemplo, está custando R$70, R$50 ou às vezes até menos, né? Está custando muito mais barato. Então começa a se formar um universo de oportunidades na renda variável, porque enquanto algumas pessoas estão vendo aquilo como desvalorização, outras pessoas estão vendo aquilo como oportunidade de comprar mais barato, oportunidade de aumentar o seu patrimônio em um momento difícil do mercado, um momento que as coisas estão em baixa, né, estão desvalorizadas, para sim aproveitar esses momentos, aumentar o seu portfólio, para que num próximo momento de valorização eles consigam ganhar mais dinheiro. Então aqui existem os dois perfis, as pessoas que saem dos investimentos arriscados, né, arrojados, porque tem muita volatilidade, e vão para investimentos mais conservadores atrás de uma taxa aceitável. E tem investidores que buscam essa oportunidade para comprar barato justamente nesse momento para ganhar dinheiro lá na frente. E como os NFTs são ativos de renda variável, eles estão sofrendo a mesma desvalorização que o mercado tradicional de renda variável também. E é claro, por ser um mercado embrionário, como a gente já citou, né, um mercado que ainda está no começo, ele sofre muito mais, porque a percepção de valor e confiança que os investidores e as pessoas que estão comprando esse ativo têm, ela é muito menor de quando você olha para grandes empresas. Então, por exemplo, você olha lá para uma empresa como o Google, por exemplo, né? Tá, desvalorizou 50%. Mas as pessoas têm noção que aquilo é gigante e que a qualquer momento pode voltar. Quando elas olham para uma coleção de NFTs que surgiu há 1 a 2 anos, elas não têm essa mesma coragem, essa mesma crença de dizer eu acredito que daqui a 1 ou 2 anos isso vai voltar a valer muito dinheiro. Então essa percepção de risco é muito maior quando a gente olha para o mercado de NFTs. E só um dado interessante aqui para vocês, em abril de 2021 foi criada e lançada ao mercado a coleção do Bored Ape Yacht Club, onde são aqueles macacos que você já deve ter visto, que principalmente as celebridades investiram muito nisso no final de 2021. Mas em abril, quando essa coleção foi lançada, o preço base dessa coleção era 0,08 Ethers, ou seja, isso custava em torno de R$ 1.500, para depois de 2, 3 meses, a coleção já ter um preço base na casa de mais de R$ 1 milhão, ou seja, quem comprou algo por R$ 1.500 multiplicou isso em inúmeras vezes e poderia vender depois por 1 milhão, somente 2 meses depois, ou seja, foi um grande boom. E essa coleção, no caso, ela teve essa valorização de 85.000% nessa época. E foi aí quando você viu, né, grandes celebridades comprando, como o Justin Bieber e o Neymar, por exemplo. E é óbvio que com a queda do mercado cripto, né, e a queda dos mercados de renda variável, esses NFTs eles estão mais baratos. Nada que seja algo acessível para qualquer pessoa, porque ainda tem NFTs dessa coleção custando aí perto dos 700, 800 mil reais, tá? Então ainda assim não está barato. Mas qual que é o ponto de atenção aqui, pessoal? Se você entender um pouco mais sobre esse mercado, vai conseguir entender que esse mercado ainda é um mercado bem promissor e que pode sim desenvolver muito ao longo do tempo. E aquele ponto que a gente sempre cita, né? Tá no começo. Então, se você conseguir encontrar boas oportunidades, bons NFTs que estão baratos nesse momento, você pode sim ter uma grande valorização lá na frente. O risco é elevado? Sim, o risco é bem alto, é muito alto, tá? Só que é aquele ponto, né? De risco-retorno. Se você conseguir encontrar algo que der certo, ele pode se valorizar muito nos próximos anos. Sendo assim, nós podemos estar vivendo um grande momento de incerteza, mas também de grandes oportunidades. E agora eu quero saber de você, se você tem coragem de investir em NFTs, se você tem vontade de aprender sobre NFTs, deixa aqui nos comentários, ou se você até já comprou algum NFT, comenta aqui embaixo para a gente saber a sua opinião.
Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo.